O universo não vai te dar um salto quântico para compensar a rotina que você abandonou. Deixe essa frase incomodar por um instante, antes de eu te explicar. Porque a vida nova que você visualiza há meses, talvez há anos, não está guardada dentro de uma epifania de madrugada, de uma meditação perfeita ou de um sinal do universo caindo do céu. Ela está guardada exatamente no lugar mais chato, no que você precisava ter feito hoje e adiou de novo. Enquanto você espera o salto, a louça continua na pia. O treino que ia começar na segunda-feira continua em segunda-feira. A conversa difícil que ia mudar tudo continua engavetada. O curso que você comprou continua na aula 3. E o mais cruel de tudo, não é que você não deseje mudar. Você deseja com uma força que dói. Você sente o desejo inteiro, do começo ao fim, com uma nitidez que quase machuca. Só o gesto pequeno de hoje é que não sai. É exatamente aqui, nesse buraco entre o desejo enorme e o gesto mínimo, que quase toda pessoa que busca crescer acaba travando a vida inteira, e ninguém tem a coragem de te avisar. E antes que você feche esse vídeo achando que é mais um sermão sobre disciplina, eu preciso te mostrar uma coisa. Uma coisa que a física conhece há mais de um século, e que eu vou te trazer como imagem, não como feitiço. Um elétron nunca dá um salto para fugir de onde ele está. Ele só salta depois de absorver, exatamente ali onde já estava, a energia certa para isso. Guarda essa ideia. Nos próximos minutos ela vai reorganizar a forma como você entende a sua própria mudança. Existe uma armadilha silenciosa aqui, e ela é perigosa porque não tem cara de fracasso. Ela tem cara de fé. Você imagina um futuro grandioso, pede com toda a sinceridade por um salto, e então espera. Espera de verdade que um evento mágico reorganize da noite para o dia o seu dinheiro, o seu corpo, as suas relações. Isso não é falta de fé. Isso é biologia. E quando você entende a biologia por trás disso, você para de se julgar e começa a agir. O seu cérebro adora antecipar recompensa. Quando você imagina a mudança pronta, o corpo novo, a conta cheia, a vida resolvida, ele libera dopamina, que é o sinal químico da promessa, um mensageiro que diz vem aí algo bom. O detalhe é que imaginar já aciona a parte desse mesmo sinal. Você sente um pedaço da recompensa sem ter pago um grama do esforço que ela normalmente exigiria. Custo quase zero, alívio imediato. E preciso ser preciso aqui, a dopamina não é bem o prazer em si, ela é o mensageiro da promessa, o empurrão que diz vai lá, vale a pena. O problema é quando esse empurrão é gasto todo na imaginação, e não sobra nada para o momento em que você teria que agir de verdade. É por isso que visualizar o resultado é tão mais gostoso do que executar o processo. E é por isso que tanta gente honesta confunde as duas coisas a vida inteira, sem nem perceber. Pensa assim, imaginar a sua vida nova é como assistir ao trailer de um filme em repetição, para sempre, e nunca comprar o ingresso da sessão inteira. O trailer entrega os 2 melhores minutos sem te cobrar as 2 horas na sala escura. E o cérebro, exposto a esse ciclo, aprende uma lição perigosa. Para que pagar a história completa se o trailer já libera quase a mesma sensação? Só que a realidade não se constrói por trailer. A vida que você quer exige o filme inteiro. E aqui entra a parte mais sólida de tudo que eu vou te dizer hoje. O seu cérebro se reescreve com repetição. Os neurônios que disparam juntos, com o tempo, passam a se conectar juntos. É um dos princípios mais sólidos da neurociência, e tem até nome desde os anos 40. É o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro não é feito de pedra, ele se remodela com o uso, a vida inteira. Mas ele constrói essas trilhas mentais devagar, sinapse por sinapse, trajeto por trajeto. Pensa numa trilha nova aberta no meio do mato. Ela não nasce de um pulo, de um dia heróico. Ela nasce de você passar pelo mesmo caminho, no mesmo lugar, até o mato ceder e o chão se firmar. Rota não se cria com um evento grandioso. Rota se cria com a passagem repetida. Todo dia. No mesmo lugar.
e não para no cérebro. Há indícios crescentes de que o seu comportamento repetido influencia até quais genes ficam ligados e quais ficam desligados. É o que chamam de epigenética, o ambiente e o hábito ajustando a sua biologia. É um efeito real, mas modesto, e é importante dizer isso com honestidade, não é um pensamento isolado que reescreve o seu DNA. Um gene se comporta menos como uma senha e mais como uma planta. Você não rega uma vez e espera a árvore. Você rega todo dia, inclusive nos dias em que não vê diferença nenhuma na superfície. Porque a diferença está acontecendo embaixo, na raiz, muito antes de aparecer no galho. Se você se reconheceu agora, faz uma coisa por você antes de continuar. Escreve nos comentários 3 palavras: eu vivo do trailer. Sem vergonha nenhuma, quase todo mundo que chega até aqui viveu isso. E volta a ler esse seu comentário daqui a 30 dias. Ele vai significar muito mais do que significa agora. E se essa forma de olhar a sua mente já está te fazendo bem, se inscreve no canal. É aqui que a gente traduz o complexo em um passo que você consegue dar hoje. Isso continua. Agora deixa eu te devolver uma palavra que roubaram de você. Salto quântico. A espiritualidade de vitrine pegou esse termo, distorceu e vendeu de volta para você como mágica. Deixa eu te devolver o sentido real, e vou usar a física aqui como imagem, não como feitiço. É como se funcionasse assim: dentro de um átomo, o elétron só existe em níveis certos de energia, degraus separados. Ele não sobe por uma rampa suave entre um degrau e outro. Ele salta de um nível para o outro, sem passar pelo espaço no meio. Até aqui, parece confirmar a fantasia da mudança instantânea. Mas segura essa próxima parte. Esse salto só acontece depois que o elétron recebe a quantidade exata de energia necessária para romper o nível onde ele já está. Não existe meio salto. Não existe atalho. O elétron que tenta pular sem ter absorvido energia suficiente simplesmente não pula, ele não tem para onde ir. E a imagem que eu quero que você leve é essa: a energia se acumula ali, no nível atual, de forma invisível, silenciosa, sem espetáculo, até que o salto se torna a única saída possível. O salto é o fim visível de um acúmulo que ninguém viu. Traz isso para a sua vida, na sua escala. Você quer o salto, o resultado visível, dramático, digno de ser postado. Mas está tentando saltar sem ter saturado o nível onde você já está. E saturar um nível não é bonito nem emocionante. Não rende foto. Saturar é, de forma pura e simples, a rotina que você chama de chata. O mesmo treino, a mesma meta revisada todo domingo, a mesma conversa difícil que precisa acontecer de novo porque a primeira vez não resolveu de verdade. A mesma página escrita quando a inspiração não veio. É repetir o gesto certo tantas vezes que ele deixa de ser esforço e vira quem você é. É aí, e só aí, que o próximo nível se torna a única saída possível. Então a pergunta muda completamente. Você para de perguntar quando é que o sinal vem, e começa a perguntar: o que dentro da minha rotina de hoje ainda não está preenchido? Onde é que eu ainda entrego 60% quando o nível me pede 100%? Essa lacuna, esse ponto onde você afrouxa, é exatamente o lugar onde a energia ainda não terminou de se acumular. O seu próximo nível não está do outro lado de um abismo. Ele está dentro da órbita onde você já vive, esperando ser preenchido. Se você percebeu agora que estava só esperando ser resgatado do seu nível, em vez de saturá-lo, comenta aqui: eu estava esperando ser resgatado. Ler isso escrito com as suas próprias mãos dói menos do que você imagina, e liberta mais rápido do que você espera. Marque esse compromisso e volta a lê-lo em 30 dias. Agora o como fazer. Existe na cultura japonesa um conceito chamado Kaizen, que significa melhoria contínua. O Kaizen nunca prometeu revolução. Ele prometeu 1%. E é justamente por isso que ele funciona onde a busca por eventos grandiosos falha.
1% não exige que você esteja inspirada, não exige que as estrelas se alinhem, não exige nem que você esteja de bom humor, exige só que você seja hoje, de forma quase imperceptível, um pouco melhor do que foi ontem. Tão pequeno que parece que não conta. 1% por dia parece nada. Mas o segredo é que o pequeno, quando é repetido, deixa de ser pequeno. Ele se acumula em silêncio, exatamente como a energia dentro daquele átomo. O 1% é a coisa mais poderosa que existe justamente porque ninguém acha que ele vale a pena. Pensa num rio esculpindo uma pedra. Nenhuma gota sozinha corta a rocha. Se você olhasse uma única gota caindo, concluiria, com toda a razão aparente, que aquilo não está funcionando. Mas a rocha não está sendo julgada pela gota de hoje. Ela está sendo esculpida pela soma de todas as gotas que ninguém parou para assistir. O domínio da sua vida não vem de um evento grandioso. Vem da elegância silenciosa de ser um pouco melhor todos os dias, inclusive, e principalmente, nos dias em que ninguém está aplaudindo. E aqui está a virada prática, a que você leva para amanhã de manhã. Pare de medir o seu progresso pelo dia. Comece a medir pela direção. Um dia ruim dentro de uma direção certa ainda é avanço. Um dia iluminado, brilhante, inspirado, que não se repete no dia seguinte, não é. A régua deixa de ser hoje eu arrasei ou hoje eu falhei, e passa a ser uma pergunta só, eu continuo apontado para o mesmo lugar? Por que quem mede pelo dia desiste no primeiro dia ruim? Quem mede pela direção entende que o dia ruim também faz parte do caminho. Direção sustentada vence intensidade isolada, sempre. Sem exceção. Eu sei o pensamento que talvez esteja se formando aí, mas eu não quero forçar, eu quero fluir. E eu preciso te dizer isso com o máximo de cuidado e o mínimo de julgamento. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, a frase "estou em alta vibração" vira uma roupa bonita para vestir uma biologia que só está evitando o desconforto. Isso não te torna falsa. Torna você humana, dentro de uma cultura que transformou espiritualidade em permissão para fugir do difícil. A pergunta que separa o fluxo verdadeiro da fuga disfarçada é simples, e ela dói. Se essa tarefa fosse fácil e prazerosa agora, eu ainda estaria esperando alinhamento para fazê-la? Então o exercício que eu te deixo é este, e cabe em uma vida real escolha uma única tarefa, o treino, a página escrita, a conversa, a meta revisada. E assume um acordo com você mesma, um acordo pequeno e negociável. Você não precisa sentir vontade, você só precisa não pular o dia. Reduz a tarefa a um tamanho tão pequeno que fique impossível dizer não. 5 minutos. Uma linha. Um quarteirão. Porque o objetivo de hoje não é fazer muito, é não quebrar a corrente. Marca um risco no calendário cada dia que você regou, mesmo que tenha sido mínimo, e deixe esses riscos crescerem onde você enxerga, porque a corrente puxa você a não interrompê-la. E toda vez que a tarefa chata aparecer na sua frente, faz uma pergunta antes de fugir: isso é atrito real construindo rota, ou é mais um trailer disfarçado de ação? A resposta honesta já muda o que você faz nos próximos 5 minutos. E os próximos 5 minutos, repetidos, mudam tudo. Se isso mexeu com você, sela o compromisso agora, não fuja dele. Comenta: eu escolho a gota, não o dilúvio. E volta aqui em 30 dias para ler o que você decidiu ser hoje. E me conta uma coisa, que eu leio de verdade: qual é o gesto pequeno, aquele 1%, que você vai regar todos os dias a partir de hoje? Escreve nos comentários. Colocar em palavra é o primeiro atrito real. Agora deixa eu juntar tudo numa imagem só, e aqui eu falo abertamente por metáfora, não por física comprovada. Imagine que a vida responde menos a um grito isolado e mais a um sinal de rádio constante. O grito é dramático, impressiona por um segundo e some no ar. O sinal de rádio não. Ele pode ser captado, sintonizado, seguido, porque ele não para. É o mesmo com aquele sinal de Wi-Fi que você emite sem ver,
O que importa não é um pico gigante que cai logo em seguida, é o sinal constante que continua ali quando ninguém está olhando. Ele está lá às 3 da tarde de uma quarta-feira comum, quando você não está sentindo nada de especial, com a mesma força com que está no seu pico de inspiração de domingo à noite. E é essa constância no invisível, a excelência nas pequenas tarefas que ninguém aplaude, que realmente move as coisas. O que constrói uma vida não é a intensidade de um momento. É a constância do sinal. Isso muda como você deveria avaliar a sua própria prática, espiritual, financeira, física, o que for. A pergunta não é qual foi a minha melhor meditação do mês, o meu melhor dia, o meu pico. A pergunta é, qual foi a minha média nos dias em que eu não tinha vontade nenhuma? Porque é a sua média que constrói a sua vida, não o seu pico. O pico alimenta a sua vaidade. A média constrói o seu destino. E aí a gente volta para onde começou. O universo não vai te dar um salto para compensar a rotina que você abandonou. Agora você sabe por quê. Nenhum salto, nem na física do elétron, nem na sua vida, acontece sem que o nível atual esteja saturado primeiro. A energia se acumula na rotina, no lugar exato que você chamava de chato. Para de implorar por um milagre que te livre do esforço. Não porque milagre não exista, mas porque, quando ele vem, ele sempre encontra alguém que já estava saturando o próprio nível havia meses. A diferença entre lavar a louça, caminhar, meditar como um fardo, ou fazer as mesmas coisas como um ritual de poder, não está nas tarefas. Está em quem você decide ser enquanto as realiza. O seu próximo nível não é um destino mágico esperando você chegar. Ele é a consequência inevitável de quem aprende a dominar o próprio tédio, o aqui e o agora. A rotina nunca foi o oposto da sua expansão. Ela sempre foi, desde o começo, o mecanismo dela. Se você chegou até aqui, já pode se considerar diferente de quem começou a ouvir. Não porque algo mágico aconteceu nos últimos minutos, mas porque você sustentou a atenção esse tempo todo, e agora sabe, com uma clareza que não dá mais para desfazer, onde a sua mudança realmente mora. E se você quer transformar tudo isso num plano concreto em vez de uma boa sensação que passa, eu preparei um material que vai além deste vídeo. É um e-book com um método completo, os exercícios para saturar o seu nível atual, um plano prático de 7 dias para você não pular nenhum, e as referências com o nível de evidência de cada ideia, para você separar o que é ciência do que é metáfora. Foi feito para quem está cansada de recomeçar e quer, dessa vez, construir de verdade. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado logo abaixo. E antes de você sair, 2 pedidos pequenos e honestos. Primeiro, salva esse vídeo. Guarda ele. Esse é o tipo de conversa que você vai querer rever num dia em que a vontade sumir e a rotina pesar. Segundo, se esse vídeo te fez decidir, hoje, fazer aquela tarefa que você vinha adiando, escreve nos comentários uma palavra só, a sua palavra. Ela é o seu selo. Volta aqui quando quiser lembrar que decidiu. Você não precisa de um salto. Você precisa saturar onde já está. E eu te encontro no seu próximo nível.